Opa, minha gente, está começando aqui o segundo episódio do Combicast, o podcast de entrevistas da Causa Operária TV. Nós não estamos no YouTube essa semana por causa do bloqueio que foi feito aí às vésperas do ato público do dia 30, foi ontem. Então você pode acompanhar esse programa pelas redes sociais do Twitter, Facebook, Instagram e também pelo site da COTV, cotv.org.br. E agora eu recomendo, o melhor lugar para vocês assistirem nesse momento aqui, a nossa nova plataforma, que nós vamos manter depois que devolverem nosso canal, que é em play.cotv.org.br. Nós estamos fazendo lá um esquema novo, vocês podem acompanhar todos os vídeos, a gente tem controle dos arquivos e é muito legal. Então vocês acompanhem por ali. Se você tem alguma rede social que dá para curtir o vídeo, curte o vídeo, manda para seus amigos no WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça, carta, o que você achar melhor, manda aí para os seus amigos. Hoje a gente tem um convidado maravilhoso que é o vice-presidente da Ibraspal, companheiro Saíde Tenório. Muito boa noite, Saíde, tudo bem? Tudo bem, João, boa noite, boa noite. E aí eu passo a bola para o meu querido Henrique Simonardi, aqui meu colega de todas as batalhas, para a gente começar essa entrevista. Bom, só agradecendo ao público que está ouvindo a gente, segundo programa que o João falou, e o programa de hoje é bem especial porque tem tudo a ver com a manifestação que a gente fez ontem, né? Inclusive o Saíde esteve presente, fez uma fala muito importante lá no Carro do Som e espero que o público, quem não conseguiu ir, pelo menos tenha visto as reportagens, os vídeos. Tem tudo a ver com o nosso programa aqui de hoje, porque, como o João falou, o Saíde é vice-presidente da Ibraspal e já está nessa luta pela Palestina, contra o sionismo há muito tempo. Inclusive, eu queria começar com essa pergunta. Como que começou essa luta para você, da Palestina? Boa noite a todos que nos acompanham, a nossa audiência. Bom, a questão da Palestina entrou na minha vida a rigor no massacre de Sabra e Shatila, em 1982. A minha origem como ativista, militante dos movimentos, se deu ainda eu adolescente. Eu participei de grupos de jovens da Igreja Católica, né? No momento em que a teologia da libertação era uma força política muito importante, né? Era o fim da ditadura militar, então tinha padres, freiras, enfim, e pessoas vinculadas à Igreja Católica que tinham essa visão de direitos humanos, principalmente, né? Ainda era um período que os presos políticos estavam sob tortura, outros sendo libertados, né? Não tínhamos eleições diretas, não tínhamos anistia, mas tinha luta e resistência, né? Então eu comecei a me interessar por essa questão dos direitos humanos e a primeira vez que eu tomei acesso, contato com a questão palestina foi com o massacre de Sabra e Shatila, já em 1982, né? Eu já tinha 17 anos nessa época. E depois veio a Intifada, primeira Intifada de 1987, que aí teve uma repercussão maior do que teve a questão de Sabra e Shatila, porque, embora fosse um crime hediondo praticado pelos terroristas israelenses, apoiados pelos terroristas de extrema-direita de um grupo libanês chamado Falange, né, de cristãos maronitas, a Intifada teve mais repercussão porque teve confrontos, enfrentamentos. E durou muito tempo, né? O massacre de Sabra e Shatila durou 3 dias. A Intifada de 87 durou 5 anos quase. Então, depois disso, eu comecei a me interessar mais com a questão palestina, participar de atividades de solidariedade e procurar entender melhor essa questão, né? Depois eu me tornei historiador e as questões do Oriente Médio, da Palestina, do Líbano, do norte da África, etc., foram temas que sempre me chamaram muita atenção, né? E, por fim, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, em 2016, juntamente com o irmão Ahmed Sherrada e outros companheiros, nós fundamos o Instituto Brasil-Palestina, que aí esse ativismo nosso tomou uma dimensão maior, porque nós passamos a fazer articulações, fazer lobby, desenvolver atividades com mais desenvoltura, né? Tendo
o Instituto Brasil-Palestina como uma entidade que as pessoas passam a conhecer, já não é mais uma atividade individual, nem ligada aos eventuais massacres que a Palestina sofreu ao longo desses anos, mas uma atividade permanente, né, de intercâmbio cultural, intercâmbio político, intercâmbio acadêmico, e buscando apoios para a causa palestina nos parlamentos, nos diversos níveis no Brasil, com as entidades de representação sindical, estudantil, de mulheres, etc. Então, a minha vinculação com a causa palestina é quase uma coisa da vida inteira, né? É da adolescência até hoje, né? E o meu último trabalho foi um livro cujo título é Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, no qual eu procuro a compreensão do leitor médio, que conhece poucos problemas do Oriente Médio e da Palestina, entender por que aqui há esse conflito, né? Conflito entre aspas, porque o conflito não é bem o que ocorre na Palestina, né? É uma ocupação, é um massacre, é um processo de limpeza étnica e de apartheid que se arrasta já por 76 anos. E aí as pessoas perguntam, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Porque o meu livro tem 412 páginas, né? Eu digo, a rigor esse livro demorou 30 anos para ser escrito, porque ele é parte também do acúmulo que eu tenho de conhecimento com a questão palestina, de ter participado junto com tantos companheiros, né, que militam pela Palestina. Então, esse é o meu histórico com a Palestina. Bem, você ficou bem famoso depois do 7 de outubro aí, foi motivo de diversos artigos de jornal, tudo, muita gente atacando você, não vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria te perguntar, pelo que eu vi, você é muçulmano. Sim, e sou muçulmano. Você nasceu numa família muçulmana, você se converteu? Como é que é isso daí? A minha família, por parte de mãe, é uma família de cristãos católicos, né? Minha mãe, eu sempre brincava com ela, eu perguntava qual era a religião dela, ela dizia, eu sou católica apostólica romana, né? Então, são católicos tradicionais, né? Católicos brasileiros. E da parte do meu pai, eram pessoas que não tinham uma religião definida. Depois eu fui pesquisar sobre a origem desse ramo familiar, e eram pessoas que vieram da Península Ibérica para o Brasil, né, século XVIII, XIX, e lá na Espanha, que a minha família tenor é de origem espanhol, eles eram os mouros. Mouros são os árabes muçulmanos do norte da África e da Península Ibérica, né? Essa denominação primeiro surgiu como algo pejorativo, depois virou uma denominação para essas pessoas, que foram muito perseguidas pela Inquisição, como os judeus também foram muito perseguidos na Península Ibérica pela Inquisição, e tomaram alguns rumos migratórios, né? Uma parte veio para o Brasil, outros foram para a Colômbia, outros foram para o Peru. Então, no norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil, na Colômbia e no Peru, você encontra remanescentes dessa família Tenório. Então, eu sou muçulmano convertido, né? A minha conversão ao Islã, ela veio muito da causa palestina, né? Eu, interessado em conhecer mais a questão palestina, acabei tomando conhecimento do ponto de vista da religião em relação à questão palestina, da origem dos palestinos, que são a grande maioria muçulmanos, né? Há muitos séculos, né? E um histórico árabe muçulmano de muita resistência, né? Os palestinos, eles sofreram muitas tentativas de dominação, de ocupação. Então, os persas tentaram, os cruzados tentaram, os romanos tentaram, o Império Otomano, o Império Britânico, e agora essa desgraça que é o sionismo, que há 76 anos está ali matando, expulsando, roubando os palestinos. Então, nessa compreensão da resistência e da religiosidade islâmica dos palestinos, e pelos estudos que eu fiz também a partir da questão do Islã político, do islamismo, eu sou muçulmano há cerca de 20 anos. E você é da vertente xiita, né? Achei interessante esse seu caminho para a conversão, mas eu queria entender melhor como que você
O que te levou pro lado xiita e como que isso se deu, né? Uhum. Quando eu me reverti ao Islã, eu me reverti pela escola sunita, né? Tenho muitos amigos, aprendi muito com vários estudiosos muçulmanos, sheiks, com conhecimento muito vasto da religião islâmica. Porém, na continuidade desses estudos, né, e vendo a questão da Revolução Islâmica do Irã, vendo como os xiitas atuam nos diversos países, claro, e naturalmente obedecendo às tradições e à estrutura econômica, social e política dos diversos países, mas mantém muito esse foco, né, direitos humanos, resistência, libertação, justiça. Então, a escola islâmica do xiismo, ele tem um viés de busca pela justiça muito forte, né? E o impressionante, que poucas pessoas sabem, é que muçulmano xiita não é o muçulmano radical, né? A escola xiita, muito pelo contrário, ela é até considerada mais conservadora desse ponto de vista, não tem radicalismo. Mas tem radicalidade na luta por justiça, por libertação. Está aí o exemplo da Revolução Islâmica de 1979 e a própria Constituição da República Islâmica do Irã, e como a República Islâmica do Irã se posiciona na geopolítica mundial, né? Não apenas na questão palestina, mas em todas as regiões do mundo. É evidente que a questão palestina e a luta contra o imperialismo e o colonialismo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, é mais efetiva porque lá existe uma luta mais concreta, né? Mais permanentemente sendo desenvolvida, e o Irã apoia as revoluções por justiça no Oriente Médio e atualmente na questão palestina. Aliás, o Imam Khomeini, que foi o líder da Revolução Popular Islâmica do Irã, uma das primeiras questões que ele abordou foi exatamente o compromisso da Revolução Islâmica com a libertação da Palestina, né? E está na Constituição da República Islâmica o compromisso inalienável e no esforço em todas as medidas em apoio à causa palestina, né? Tanto é que em 1979, logo após a Revolução, o Imam Khomeini estabeleceu a última sexta-feira do sagrado mês do Ramadã, quando os muçulmanos praticam o jejum por um mês lunar, né? A última sexta-feira do mês do Ramadã é dedicado à questão palestina. Ele denominou de Dia Mundial de Al-Quds. Al-Quds é o nome árabe de Jerusalém. Então, é o Dia Mundial de Jerusalém, que na compreensão do Imam Khomeini era um dia para que todas as pessoas, muçulmanas ou não muçulmanas, voltassem os seus olhares para a Palestina e para as injustiças no mundo. Ele dizia que o dia de Al-Quds é o dia que o oprimido confronta o opressor e entende que a luta de libertação em nível global e regional, ela depende muito da unidade, da união, das forças que pregam essa justiça, esse respeito aos direitos, à soberania, etc. Assim, entrando um pouco nesse debate da religião, né? O cristianismo, ele sempre teve uma faceta muito centralizada do ponto de vista da religião. Você tem a Igreja Católica, o catolicismo, além de uma religião, também é uma organização. Você poderia um CNPJ, sendo bem. As igrejas protestantes também são organizações. Você tem quase um partido, uma ideologia religiosa vinculada a uma organização. Eu tive no Catar recentemente, uma coisa que eu achei engraçada é que tem a mesquita, mas igreja, como a gente conhece, a organização centralizada da religião, não parece ser uma coisa que tem no islamismo. Parece que o pessoal pratica a fé meio que assim,
não me deu essa impressão de que você tem ali aquela estrutura religiosa, tudo. Como é que funciona isso daí? Porque muita gente fala, não, o cara é fanático, religioso, islâmico, tal, mas tem essa organização assim de Tipo um Vaticano. o Vaticano do Islã? Não tem o Vaticano do Islã, né? No caso do Islã xiita, nós temos como o principal guia político e espiritual o líder da Revolução Islâmica no Irã, o imã Ali Khamenei, né? Já foi o imã Khomeini. Mas aí nos países islâmicos, por exemplo, a questão do Irã. Muita gente diz, o Irã é uma teocracia, as mulheres têm que cobrir até o dedo do pé, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não é verdade. No Irã, além de cristãos com suas igrejas e seus ritos, os judeus também têm suas sinagogas, seus ritos, e na Constituição da República Islâmica do Irã, tanto os cristãos quanto os judeus têm reserva de cadeiras no parlamento iraniano, ou seja, os grandes temas da sociedade iraniana, na economia, na política, na sociedade, etc., que passam pelo parlamento, é levado em consideração esses grupos religiosos que atuam, né? Então, às vezes você vai num determinado país, por exemplo, Catar, que você mencionou, João. O Catar é praticamente 100% da população muçulmana. Então você não vê igrejas, mas em países mais antigos, com uma tradição islâmica maior, no Irã tem muitas igrejas católicas. A igreja mais antiga do mundo fica no Irã, cristã. Gaza tinha a segunda igreja mais antiga do mundo, que esses bandidos sionistas demoliram com os bombardeios que vem praticando em Gaza desde o dia 7 de outubro do ano passado, né? Na Turquia tem grupos religiosos cristãos, na Argélia, na África, enfim, tem o Islã é uma religião que não prega a intolerância, né? A extinção das outras religiões. Muito pelo contrário, nós participamos de todos os diálogos interreligiosos, né, que ocorrem, né? Muitos ayatolás visitaram o Papa, conversaram com o Papa, dialogaram com o Papa, discutiram sobre questões religiosas importantes. Aqui em São Paulo tem o Centro de Diálogo Religioso Imam Mahdi, que fica no bairro do Belém, e eles têm um diálogo interreligioso muito ativo, né? Semanalmente eles fazem debates sobre questões religiosas, temas religiosos, transmitidos pelo YouTube e tal. Eu sou de Brasília. Em Brasília nós temos um movimento de diálogo interreligioso, onde muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas participam desse diálogo com cristãos, com as pessoas de religião de matriz africana, com religiões não monoteístas, né? Nós somos monoteístas, e com essas seitas pentecostais também, né? O diálogo interreligioso é feito para que haja a compreensão e o respeito à laicidade do Estado brasileiro, porque nossos irmãos das fés de matriz africana, eles são muito perseguidos, né? Terreiros são derrubados, são incendiados, as pessoas são perseguidas na rua, né? Então nós, muçulmanos, somos muito interessados, porque nós também somos um grupo religioso muito discriminado e perseguido, né? As mulheres muçulmanas, quando vão no ônibus ou no metrô, no trem, as pessoas puxam o hijab, né? Há uma incompreensão e desconhecimento também de muitos movimentos feministas em relação à mulher islâmica. Oprimida, o marido é quem manda, tem que andar atrás do homem. Não sei, essas teorias fantasiosas e depreciativas em relação à mulher muçulmana, que não são verdade. Você vê o Irã, por exemplo, 64% das vagas universitárias são preenchidas por mulheres. O número de cientistas no Irã supera a de muitos países ocidentais, né? A quantidade de mulheres médicas, né, no Irã é impressionante. Diante dessa
propaganda dessa pressão ocidental sobre o Irã, sobre a mulher iraniana, né? Mas desculpa, deixa eu te interromper aqui. Eu quero te perguntar sobre esse problema das mulheres. Mas, por exemplo, esse negócio você é xiita. Você pode ser xiita sem seguir os ensinamentos do líder da Revolução Iraniana? Porque teoricamente você não poderia ser católico e ignorar o Papa. Como é que funciona isso daí? Não, na verdade, nós seguimos o Alcorão Sagrado, né? A base da religião islâmica é o Alcorão Sagrado, que é a revelação de Deus ao profeta Muhammad, ao qual todos nós muçulmanos seguimos, né? Aí existem algumas diferenças da escola sunita e xiita, mas os pilares da fé islâmica são idênticos. Nós nos orientamos pelo Alcorão Sagrado. Nós dizemos lá, ilá, ilalá, não há outro Deus senão Deus, né? Que é uma mensagem de Deus ao profeta Muhammad, a mensagem do monoteísmo. Nós praticamos o Hajj, que é a peregrinação à Meca, que todo muçulmano deve fazer de acordo com suas possibilidades financeiras e suas condições de saúde. Praticamos o Ramadã, uma vez por ano, no período do mês sagrado, né, que é o 9º mês do calendário islâmico, e fazemos a caridade. Esses são os pilares da fé islâmica que nós praticamos. Tem algumas divergências pontuais que não inviabiliza nem cria conflito entre as duas escolas religiosas. No caso do xiismo, é pouco provável que tenha um xiita que critique ou que discorde ou que não aceite as orientações dos sábios islâmicos, sobretudo do Imam Ali Khamenei, que é o líder da Revolução Islâmica, e para nós, os xiitas do mundo inteiro, representa uma importante liderança, né? Uma liderança religiosa, um marja, um sábio islâmico, e um líder político também, porque como líder da Revolução Islâmica, o papel político que ele exerce na geopolítica mundial é um líder político para todos nós, né? Eu não diria que ele funciona como o Papa, porque o Papa é para todos os cristãos, embora, aliás, para todos os cristãos católicos, né? Não é para os maronitas, não é para os ortodoxos, não é para os pentecostais e não pentecostais. Mas para nós, muçulmanos xiitas, ele funcionaria numa equivalência, né? Sem essa entidade, né? Que é o Papa, quase um Estado, né? Uhum. E, por exemplo, nenhum muçulmano paga o dízimo, por exemplo. Como é que funciona isso daí? Não, no Islã não tem dízimo. No Islã nós fazemos caridade, né? No período do Ramadã e algumas datas importantes do calendário islâmico, é recomendável que os muçulmanos, de acordo com as suas possibilidades, eles façam caridade com as pessoas necessitadas. Nunca é uma doação obrigatória para a mesquita ou para o sheik daquela mesquita, né? A recomendação é que você ajude uma família muçulmana que esteja necessitando daquela ajuda ou uma pessoa que está necessitando daquela ajuda. Não há dízimo, no Islã não tem dízimo. Mas pode ser tanto uma contribuição financeira ou pode ser uma ação de caridade também? Pode ser uma ação de caridade, né? A pessoa está passando por uma dificuldade e precisa de determinada ajuda na forma daquela necessidade que ela tem, e essa necessidade pode ser suprida como forma de caridade. Quer dizer, para ser muçulmano você não precisa ser membro de uma determinada organização. Porque o cristianismo, você poderia dizer assim, praticante, o cara, ele pode ser excomungado da igreja dele, por exemplo. O Islã tem alguma estrutura desse tipo? Não, o Islã tem as mesquitas. As mesquitas, as mussalas, que são salas de oração, que de preferência, pelo menos na sexta-feira, que é o dia que os muçulmanos reservam para a sua prática religiosa, essas pessoas frequentem as mesquitas. Mas as 5 orações recomendadas, estabelecidas por Deus no Alcorão, o muçulmano pode fazer em qualquer lugar. Eu poderia fazer aqui, me reservaria um local, me posicionaria na direção da cidade sagrada de Meca e faria a minha oração, né, conforme estabelecido por Deus através do profeta Muhammad. Mas quem mora em lugares que não tem mesquita, não teria como cumprir isso. Mas se eu moro numa cidade que tem uma mesquita,
Não tem justificativa para eu não ir, a não ser por uma razão de saúde, um compromisso, uma viagem, enfim, uma justificativa plausível, né? Mas eu posso frequentar qualquer mesquita no mundo. Eu não sou daquela mesquita específica, né? Nem daquela sala de oração específica. Então, se eu estou em São Paulo, eu frequento qualquer mesquita que tiver o meu acesso, a minha proximidade, né? E assim no mundo inteiro. Não tem aquela, como algumas religiões e seitas religiosas estabelecem, que você é daquela comunidade específica e ali é que você realiza a sua prática religiosa. No Islã não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade. Pode ser tanto uma mesquita sunita como xiita. Sim, os muçulmanos sunitas não impedem que muçulmanos xiitas rezem nas suas mesquitas e vice-versa. Eventualmente pode acontecer algum fato, algum caso pelo mundo, mas o princípio é que não há impedimento para que os muçulmanos frequentem as mesquitas, porque a condição para que a pessoa frequente é ser muçulmano, né? Não muçulmanos também podem frequentar a mesquita, né? Obedecendo naturalmente às regras da mesquita, etc. Bem, aí vamos... Esse negócio do... Uma coisa que é curiosa, que é assim, apesar de não ter essa estrutura centralizada que tem outras religiões, o Islã, ele falando um pouco do que eu vi no Catar, né? Ele é ao mesmo tempo a religião, mas ele também é uma espécie de... Está muito ligado à cultura dos países árabes muçulmanos. Como é que é essa relação? Porque o catolicismo ele tem uma cara meio... um pouco amorfa. Na França ele tem uma cara, na Itália ele tem outra, no Brasil ele tem outra, ele meio que se ajusta assim ao... Ele não tem um conteúdo cultural muito bem definido, só as regras da igreja, tudo. Já a impressão que me dá é que a religião muçulmana tem uma ligação cultural muito grande com a língua árabe e com o povo. O Islã é um modo de vida, né, que abrange a sociedade, a economia, a política, as artes, a medicina, a guerra, as lutas libertárias. É um conjunto digamos, de coisas, né, para simplificar, que envolve o ser humano, né, em todos os aspectos da vida do ser humano, né. A questão árabe, muita gente tem a impressão que a maioria dos muçulmanos são árabes, ou que o Islã é religião de árabes. E nem é assim, né? Já foi, mas não é mais. Hoje a maior população de muçulmanos fica na Ásia e não na Península Arábica. Na Malásia, né? Acho que na Malásia tem a maior mesquita do mundo. É o maior país de população muçulmana do globo, né? Tem muçulmano em todo canto, na África, nas Américas, na Europa, na América Latina, no Brasil. Então, o Islã é uma religião universal, né? E hoje há uma estatística que mais de 2 bilhões de seres humanos praticam a religião islâmica no mundo e crescendo, né? Crescendo, sobretudo na Europa, nas Américas, América Latina. O que leva as pessoas a pensarem assim é que o Alcorão Sagrado ele foi revelado por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Muhammad em língua árabe. E os textos originais do Alcorão Sagrado estão escritos em árabe. Os muçulmanos fazem suas orações em árabe, em qualquer lugar do mundo, ou falando português, ou falando inglês, ou falando em qualquer lugar, né? Os diversos idiomas das Américas e da África, os muçulmanos fazem suas orações em língua árabe. O que não significa dizer que não possa haver traduções do idioma do Alcorão para outros idiomas, como existe. No Brasil, há uma facilidade de você encontrar o livro sagrado, o Alcorão Sagrado, em língua portuguesa, né? Na Ressala, por exemplo, a ressala.org.br tem o Alcorão para você adquirir, ou se você quiser um Alcorão, é só passar em qualquer uma das mesquitas no Brasil que os administradores, o próprio sheik, fará questão de lhe presentear com aquela obra que foi revelada por Deus ao profeta Muhammad, né?
Então, as pessoas, às vezes, dizem assim, eu sou muçulmano. Você é de qual país? Do Brasil. Mas você não é árabe, não? Não, eu sou brasileiro. O Islã é uma religião universal. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, qualquer raça, falando qualquer idioma, pode ser muçulmano. A única exigência é a pessoa declarar a sua fé em Deus único e entender que o profeta Mohammed é o último profeta de Deus. Né? Então, não preenche ficha, não estabelece percentual do seu salário, dos seus ganhos. E a única coisa é você demonstrar sua fé em Deus e entender que o profeta Mohammed é o último mensageiro de Deus. Isso é bem interessante do Islã, né? O Islã, ele reconhece ele tem o profeta Mohammed, mas ele também reconhece, por exemplo, Jesus como profeta e outros profetas que vieram antes de Jesus nas religiões abraâmicas, né? Acho que é assim que se fala. Como Moisés, como Adão, Abraão. Isso é bem interessante. E você está falando também do crescimento da fé muçulmana. Se eu não me engano, acho que mesmo nos Estados Unidos, com toda essa propaganda que tem contra os países árabes, contra a religião muçulmana, tem muito muçulmano convertido lá, né? Tem. Os Estados Unidos é um dos países que tem uma grande população de pessoas que praticam a fé islâmica. América Latina, a Europa. Né? A Europa, a segunda maior religião praticada na Holanda, por exemplo, é a religião islâmica. Na França, na Suíça. Né? E isso incomoda esses grupos tradicionais que mantêm a dominação dos povos e impedem que os povos livres se manifestem segundo a sua liberdade e autonomia e o seu livre-arbítrio dado por Deus, e perseguem. Na França há uma perseguição muito grande às mulheres muçulmanas. E o sionismo, que interfere na religião alheia e nos estados alheios, né, nos estados soberanos, eles, através da sua máquina de mentiras, começam a dizer que onde tem muçulmano tem terrorismo. Não é verdade. A maior nação terrorista do mundo é os Estados Unidos. Se você for olhar na história, a quantidade de países soberanos que foram atacados pelos Estados Unidos é enorme. Né? Primeiro ataque terrorista nuclear do mundo, primeiro e único, né? Os dois únicos ataques terroristas nucleares do mundo foram feitos pelos Estados Unidos, em Nagasaki e Hiroshima. Né? Hiroshima e Nagasaki, pela ordem. Né? Nenhum país muçulmano fez ataque terrorista contra nenhum outro país ocidental. A Primeira Guerra Mundial não tem muçulmano envolvido. A Segunda Guerra Mundial não tem muçulmano envolvido. Né? O fascismo, o nazismo não tem muçulmanos envolvidos. Tem pessoas de outras religiões que não muçulmanos. Né? A Inquisição não foi feita por muçulmanos para perseguir pessoas que discordavam da religião hegemônica naquele momento. Né? Então, o Islã não tem nada a ver com terrorismo, assim como os grupos terroristas não tem nada a ver com o Islã. Esse que ficou famoso recentemente, o Daesh, também conhecido como Estado Islâmico, não é uma coisa nem outra. Nem é Estado, porque é um grupo terrorista criado, financiado e armado pelos Estados Unidos, por Israel e algumas monarquias do Golfo. Não tem nada a ver com o Islã. O Islã pega a paz, pega a soberania, né? A soberania dos povos, a libertação, a justiça, etc. Então, o Islã não tem nada a ver com terrorismo, muito menos os xiitas. Né? Não tem nenhum grupo terrorista que se diga inspirado na escola xiita, nenhum deles. Estado Islâmico, Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram e esses outros menores aí, esse da Síria aí, a Frente al-Nusra e outros grupos terroristas, não tem nenhuma inspiração na escola xiita. Né? Pelo contrário. Quem derrotou esses grupos, quem aniquilou o Estado Islâmico na Síria e no Iraque e no Líbano foi exatamente as forças xiitas, o Hezbollah, o Irã, né, a resistência libanesa, a resistência iraquiana, que enfrentaram esses grupos terroristas, né, e, graças a Deus, a Síria, em especial, hoje ainda luta com o que restou dessas organizações terroristas e trilha o seu caminho soberano. Né, com apoio da Rússia, com apoio de outros países e organizações do chamado eixo da resistência, né, que são os países que se opõem a essa dominação hegemônica do terrorismo associada ao imperialismo e ao sionismo.
Eu queria te perguntar, e o problema das mulheres? A propaganda apresenta a ideia da mulher muçulmana como sendo submissa e oprimida. Como é que funciona esse negócio? Olha, não é verdade, né? O que pode existir, eventualmente, são questões culturais em áreas específicas do mundo, né? O Alcorão Sagrado, ele deu à mulher direitos que há 1.400 anos atrás, 1.400 anos, 1.600 anos atrás, que os estados, entre aspas, modernos da época não concediam à mulher. Direito ao voto, direito à herança, direito ao divórcio, direito à interrupção da gravidez nas condições que em 1942, que o Brasil estabeleceu no Código Penal, né? O risco de vida para a mãe, para o bebê, né? O direito a administrar seus recursos financeiros, né? Enfim, e se você pega na atualidade, além dessa questão daquilo que o Criador estabeleceu na sua mensagem no Alcorão Sagrado, você vê, eu cito sempre o exemplo da República Islâmica do Irã, para fazer o contraponto com as pessoas que dizem que o Irã é um país atrasado, onde a mulher não tem direitos. Enfim, no Irã, como eu disse anteriormente, a presença da mulher é superior estatisticamente a muitos países ocidentais, né? Ah, não, mas a mulher usa véu. Claro, é uma determinação de Deus para que as mulheres muçulmanas sejam recatadas, que usem o véu. As mulheres cristãs usavam véu até um dia desse. As freiras usam, né? As freiras usam. Ninguém diz que a freira é oprimida. Quem aqui oprime a freira? É o Papa? É o bispo? É o padre? Todas as pessoas, chefe de Estado, que for encontrar com o Papa Francisco tem que pôr lenço. É uma tradição de Roma, né, do Vaticano. Por que a mulher muçulmana, se usar hijab, o lenço islâmico, ela é uma mulher oprimida, né? Então, essa questão da mulher, você vê nos Jogos Olímpicos e nos outros torneios esportivos, falando do esporte, né, que ocorrem no mundo, muitas mulheres muçulmanas são medalhistas, né, usando véu. Isso não impede nem diminui a condição dela como atleta, como cientista. Você falou uma coisa interessante, né? Que esse problema... eu vi muita gente de esquerda, pretensamente de esquerda, falar que a mulher é oprimida porque tem que usar véu, aí você vê as atletas muçulmanas usando véu. Mas isso é engraçado porque acho que as ginastas olímpicas, né? O pessoal que faz ginástica olímpica, as mulheres têm que usar aquele colã que é bem cavado. E muitas mulheres se incomodam de aquilo ser obrigatório. Porque elas não podem usar uma espécie de short, algo que seja deixar elas menos expostas e menos incomodadas. Então começou todo o movimento para que elas possam mudar o uniforme que está lá por regra. Mas o pessoal não fala dessa questão, né? Que, em última instância, aquilo ali é uma norma. E no caso dos muçulmanos, é uma cultura. Eu conheci muitos muçulmanos lá Eu morei fora uma época, no Canadá, o pessoal falou, não, a gente usa porque a gente quer. A gente não é obrigado a... Inclusive, elas estão no Canadá, elas não são obrigadas, não tem nenhuma lei que obrigue você a usar véu. E elas usam porque por própria vontade, né? Pela cultura, pela vontade religiosa. Uma coisa que o pessoal nem todo mundo para pensar, né? Eu estava procurando aqui uns dados estatísticos da realidade iraniana, por exemplo. O Irã é um país que tem um índice de analfabetismo muito baixo, né? Quase zero. E aí eu estava procurando aqui aquela questão que eu falei, 60% das mulheres iranianas têm nível superior. 60%? 60%. Né? Nas universidades iranianas, as mulheres são maioria entre mestres e doutores, né? E as mulheres muçulmanas iranianas são as que têm os maiores índices mundiais de alfabetização, né? Então, são dados assim,
É só a área educacional que as mulheres iranianas têm essa proeminência? Não, está no parlamento, está nas Forças Armadas, está no governo, está exercendo cargos importantes na estrutura política do país, né? É um nível muito elevado de mulheres cientistas, né? Tem aqui, 25% das vagas de trabalhos administrativos no Irã são ocupados por mulheres. 45% do funcionalismo público no Irã é composto por mulheres, né? E nas áreas de pesquisa científica, de aeroespacial, etc., tem uma presença muito forte das mulheres iranianas. Então, qualquer congresso científico do mundo vai ter sempre mulheres iranianas apresentando trabalhos inovadores, né? Isso é uma conquista da Revolução, a Revolução Islâmica, a revolução que se apoia na revelação de Deus ao profeta Muhammad, ao Corão, né? Não tem nada de, mas é um Estado teocrático, né? Não sei onde é que isso diminui a condição da mulher, ou do homem, ou do ser humano iraniano, ou de qualquer país muçulmano, o fato de ser um Estado de maioria islâmica. Bem, vamos falar um pouquinho dessa situação da Palestina aqui, principalmente nessa época moderna, né, nesse último ano aqui. Como é que você viu a operação do dia 7 de outubro? Olha, eu penso que o 7 de outubro foi uma ação heróica da resistência palestina que aconteceu no exato momento que ela devia ter acontecido, né? Você vê, ao longo desses 76 anos, as forças da resistência palestina empreenderam várias formas de luta, né, pela libertação da Palestina, para ter o seu Estado nacional e para se contrapor a esse Estado genocida, né, de apartheid, de limpeza étnica, que é o Estado de Israel, né? Então, o 7 de outubro, a tempestade de Al-Aqsa, foi a expressão maior da resistência palestina. Claro que a primeira e a segunda intifada foram momentos importantes da resistência palestina, mas agora ele está se dando em outro nível, né? Porque a intifada, embora ambas tenham demorado anos de enfrentamentos, nas últimas décadas, principalmente depois dos acordos de Oslo, que enfraqueceu a luta do povo palestino pelo seu Estado nacional, os confrontos, os enfrentamentos eram de poucos dias, né? Agora não, já estamos entrando no 9º mês. A resistência palestina, as forças da resistência palestina não têm dado nenhuma demonstração de fadiga, não tem se curvado à opressão das forças israelenses, né, das forças da ocupação. E, por outro lado, Israel é uma força derrotada já, né? Derrotada politicamente, derrotada militarmente e derrotada no cenário internacional. E que está bem claro, se não fosse o apoio do imperialismo, Israel já tinha sido... o regime sionista já tinha sido derrotado e o cenário político era outro na Palestina, né? Eu penso que a tempestade de Al-Aqsa foi uma grande ação das forças da resistência, demonstrou o heroísmo dos combatentes e tem dado diariamente demonstrações da resiliência do povo palestino, porque, imagina, já são quase 38 mil mártires, né? Quase 100 mil pessoas feridas, mais de 20 mil pessoas que continuam desaparecidas, centenas de crianças, acho que são milhares de crianças mutiladas. Eu vi uma estatística, 12 mil crianças órfãs que perderam o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, né? Crianças que terão a sua formação muito impactadas por esta guerra que já dura quase 9 meses, né? 259 dias de enfrentamento sem que a resistência tenha dado nenhuma demonstração de fraqueza ou de fadiga. Enquanto que as forças da ocupação têm milhares de soldados deles nas clínicas psiquiátricas.
Israel tem o exército com o maior número de suicídios entre as forças armadas do mundo. E agora muito mais, né? Impressionante como o exército de Israel é um exército de malucos, no sentido psiquiátrico do entendimento, né? Doentes mentais. Basta você ver os vídeos aí, como eles se comportam na frente de combate, quando eles invadem uma casa. É muito sadismo. Matam pelo prazer de matar. Depois vestem as roupas das mulheres palestinas para fazer aquelas dancinhas, né? Enfim. E o chefe deles, o criminoso de guerra Benjamin Netanyahu, ainda tem coragem de vir dizer que esses sádicos são a força militar mais moral do mundo. Então eu penso que este enfrentamento da resistência palestina contra a ocupação israelense é um ato heróico, né? Quem esperava que o mundo ia libertar a Palestina é quem vai libertar o mundo do imperialismo e do sionismo, né? Através das ações das forças da resistência palestina, somada àquilo que nós chamamos do eixo da resistência. A resistência libanesa, a resistência iraquiana, os Houthis do Iêmen, as forças vivas da sociedade da Síria, da Jordânia e dos outros países árabes, até do Egito, né? Que podem ter desdobramentos, né, impensáveis, né, daqui para frente, eu penso. Muita gente vai falar, e tem muita divergência na esquerda em relação a isso daí, que o 7 de outubro foi um erro. Porque veja o que está acontecendo e tal. Como é que você vê esse problema? Olha, eu até já escrevi sobre isso. Eu pensava assim, a situação da Palestina, né, da Palestina ocupada, é uma coisa, é uma situação assim de tanta opressão, de tanto controle do imperialismo e do sionismo, que ali só tem um jeito de romper com esse cerco. É uma nova Stalingrado, um novo Vietnã, né? E você sabe, né, vocês que nos ouvem sabem como é que a União Soviética conseguiu vencer o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Aquela batalha de Stalingrado, né? A quantidade de vidas que o povo soviético pagou para se libertar daquele câncer daquele tempo que era o nazismo, né? O povo do Vietnã, a quantidade de vietnamitas mortos pelo imperialismo, né, para que depois o país se libertasse. É assim a história da humanidade. Agora você vê 38 mil mártires, né? Milhares de desaparecidos, mutilados, quase 100 mil feridos, e o povo palestino não dá sinais de revolta com a sua resistência. Muito pelo contrário, né? Onde é que está o erro? O erro é da opressão, o erro é da ocupação, o erro é do apoio do imperialismo ao Estado genocida de Israel. Eu não vejo erro desse ponto de vista da resistência, porque o próprio nome já diz. É a resistência. A ela cabe o quê? Lutar contra o opressor. Por isso também que eu penso assim, e tenho convicção, né? As forças da resistência palestina agem segundo o direito internacional. As regras da resistência, as regras da luta contra a opressão, as regras da guerra. Enquanto que o opressor, que o ocupante, Israel, ele age segundo as regras do imperialismo e do sionismo, que é matar, roubar, torturar, mutilar, né? Quando eu digo que o direito internacional ampara a ação das forças da resistência, eu recorro principalmente a 3 documentos importantes do que se convenciona chamado direito internacional. Primeiro, a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, no artigo 51, diz que todos os povos submetidos à opressão, ao colonialismo e formas de opressão como o apartheid exercido hoje por Israel na Palestina têm direito à resistência por todos os meios, inclusive pela luta armada. Está escrito lá na Carta das Nações Unidas. Pode dar um Google aí, artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que você vai ver lá. E tem 4 resoluções do Conselho de Segurança que ratifica esta formulação da Carta das Nações Unidas. A 4ª Convenção de Genebra.
o Estatuto de Roma, que é outro documento das nações que fala sobre diversos aspectos, inclusive do combate ao apartheid, como foi na África do Sul e como está sendo na Palestina hoje. Então, não vejo erro na resistência. Agora, Israel, como força ocupante, como força opressora, como uma força que pratica genocídio e limpeza étnica, ela não pode alegar a legítima defesa. Exatamente porque a força ocupante vai se defender de quem? Do oprimido? Não, estou me defendendo do oprimido. Sim, mas o oprimido tem exército? Não. O oprimido tem marinha? Não. O oprimido tem armas na mesma condição que vocês têm, com a mesma capacidade? Não. Ué, então como é que você está se defendendo do oprimido? Não existe. O próprio direito internacional, a Carta das Nações Unidas. E essas resoluções das Nações Unidas tratam exatamente essa questão. Eu acho que as pessoas que dizem que não, mas a resistência palestina fez demais. É o mesmo que existe sionista de esquerda. Esse bando aí que diz que é de esquerda, mas que defende a opressão de Israel sobre os palestinos. Eu não sei como é que pode haver alguém em sã consciência que entenda que há no sionismo alguma capacidade, alguma possibilidade, alguma forma de organização que se assemelhe à esquerda. O sionismo é uma ideologia racista, supremacista, de extrema direita. Como é que pode ter um grupo de esquerda? Imagine só você, o nazismo era o quê? Uma ideologia racista, supremacista, de extrema direita. Existiu no nazismo, ou existia a possibilidade de existir no interior do partido nazista uma organização, ou um grupo, uma tendência, uma facção de esquerda? No fascismo na Itália. Não, eu sou nazista de esquerda. E existe isso? Não, eu sou fascista de esquerda. É como esse sionista de esquerda. Eles dizem que são contra Benjamin Netanyahu porque eles querem um cara pior do que Netanyahu. Porque se você pergunta qual a opinião de vocês em relação à resistência palestina, são contra. Terrorista, o Hamas é terrorista. A Jihad Islâmica é terrorista. A Frente Popular para a Libertação da Palestina é terrorista. Então, se você é de esquerda, pela soberania dos povos, você tem que defender o fim do regime sionista. Porque o regime sionista é um câncer que afeta a Palestina, mas que pode afetar outros estados vizinhos e outras regiões do mundo. O Imam Khomeini, ele dizia nessa mensagem que eu mencionei no início de 1979, que era necessário apoiar a Palestina para derrotar o sionismo, porque o sionismo não se contentaria apenas com o domínio, a usurpação total do território palestino e do território da Palestina e a aniquilação do povo palestino. Eles iriam adiante. E vocês já viram, voltou a circular a tal da história do grande Israel. Eles acham que há uma dádiva divina a eles que englobaria um território que vai além da Palestina que eles controlam hoje. Eles teriam direito a um pedaço da Síria, um pedaço do Líbano, um pedaço da Jordânia, um pedaço do Egito, é a grande Israel. Eles tentaram fazer isso com a Guerra dos 6 Dias. Ocuparam as colinas de Golã, ocuparam a península do Sinai, entraram nos territórios da Jordânia, né? E alguns eles ainda continuam dominando, como as colinas de Golã, mas não tarda eles serão expulsos de lá, como serão expulsos dos territórios libaneses que eles ocupam. O território da península do Sinai, eles fizeram acordos com o Egito e, nos interesses de ambos, né, o território foi devolvido à soberania do Egito. Eu acho que essas pessoas de esquerda que não apoiam a resistência palestina, elas é que estão erradas, estão equivocadas ou mal intencionadas. São contra a resistência. São esses que são os sociais-democratas da Europa, né? Que querem um mundo melhor para a classe média, mas não querem o poder proletário daqueles que produzem as riquezas, né, e fazem os meios de produção dar resultados financeiros para a burguesia. Então, eu acho que o equívoco, o erro, é de quem não apoia a legítima e justa luta de libertação do povo palestino. Bem, vou só mostrar para o público o livro do companheiro Said Tenório, que inclusive
A gente fez um lançamento lá no Rio na quinta-feira, né? E a gente vai também fazer outros lançamentos pelo país. Um livro muito interessante, quem quiser adquirir. Se eu não me engano, sexta-feira, no auditório da PUESP, às 19 horas, tem Exatamente. atividade. Né? Sexta-feira temos uma atividade importante no auditório da PUESP, aqui em São Paulo, na Praça da República, não é isso? Uhum. É uma atividade que será desenvolvida pela própria PUESP, pelo Instituto Brasil-Palestina, pelo PCO. Os companheiros da FEPAL e do SEBRAPAZ, eu estou conversando para que eles se associem nessa atividade. E na quarta-feira à noite nós faremos uma atividade para debater a questão palestina e uma noite de autógrafos desse livro em Bauru, na subsede da CUT, e na quinta-feira em Piracicaba, né, também teremos uma atividade em torno da questão palestina e desta obra. E fico animado em saber que nós poderemos fazer essa atividade em outras cidades brasileiras para debater a questão palestina. Semana passada, na quarta-feira, nós fizemos uma importante atividade em Brasília, no Sindicato dos Bancários. Foi feito o lançamento do documentário produzido pela PCO TV, né, sobre o massacre de Sabra e Shatila, que eu mencionei aqui no início da nossa conversa, e teve também o lançamento do livro. Foi muito bom, o auditório estava lotado, muitas pessoas interessadas em debater a questão palestina, né? E esse livro é uma contribuição que, modestamente, eu como escritor, historiador e alguém que estuda a questão palestina, produzi para que o leitor brasileiro possa se informar de maneira mais direta, mais didática, porque tem muitos escritores importantes, inclusive aqui no Brasil tem vários companheiros escritores que escreveram livros sobre a questão palestina, né? Eu acho que o meu é muito importante e eu recomendo a vocês que comprem e leiam. Tem no website do PCO, né? Na loja do partido. Na loja do partido, quem se interessar em adquirir, está à venda. A gente está... Vocês entrem em contato lá, o site nesse momento aqui está fora do ar porque uma empresa sionista derrubou a loja do PCO. Então, enquanto a loja do PCO não volta, procurem na Amazon, que é uma empresa capitalista, mas o livro está à venda de uma forma, infelizmente, enquanto a gente não tiver lojas com esse potencial vinculados às nossas causas e às nossas formas de comercialização, está à venda lá, pode ser adquirido. Perfeito. E esse problema do sionismo? Os sionistas dizem que ser anti-sionista é ser antissemita. Qual que é a ligação da religião judaica e do sionismo? Olha, quem é contra o sionismo não é contra a religião judaica, ou seja, não é antissemita. Qual é a questão, né? Os sionistas, o movimento sionista, ele foi criado no final do século XIX, 1897, num congresso realizado na Suíça, com delegados europeus. A ampla maioria deles nunca tinha botado o pé na Palestina. Se desse o mapa para eles, essa aponta aqui a Palestina, eles não saberiam onde fica. Mas criaram um movimento com características racistas, voltado para o nacionalismo judaico, defendendo a tese do seu criador, um judeu europeu das famílias abastadas da Europa, chamado Theodor Herzl, né? Ele escreveu um livro chamado O Estado Judeu, no qual ele defende a necessidade ou o direito dos judeus terem o seu próprio Estado, onde pudessem se ver livres da perseguição de outras pessoas, de outras religiões, de outros regimes, etc. Porque havia na Europa uma perseguição aos judeus, né? Mas não podemos viver nessa situação de perseguição, nós temos direito ao nosso Estado para viver em paz. E esse Theodor Herzl, ele desenvolveu, ao meu ver, umas teorias fantasiosas, sem base na realidade, sem base na história, para tentar justificar, né? E eles criaram um slogan que era o seguinte:
uma terra sem povo para um povo sem terra. Né? Então, eles cogitaram várias regiões do mundo para ser o tal do Estado judeu. Né? A África, na Uganda, regiões aqui da Amazônia, no nosso continente, né? Amazônia brasileira, Colômbia, Peru, etc. A Patagônia Argentina e, por fim, decidiram pela Palestina. Porque a Palestina guarda muitos símbolos, né? Muita história, os profetas, a Terra Santa, etc. E esse movimento sionista começou a desenvolver políticas para ir ocupando a Palestina. Depois a história evoluiu e quando eles conquistaram o direito, conseguiram, né? Conquistaram não, porque não teve luta, teve compra de votos na Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi aprovado um plano de partilha da Palestina, infelizmente presidida por um brasileiro que funcionou como um fantoche, uma marionete do imperialismo sionista para aprovar o plano de partilha, o embaixador Oswaldo Aranha, que contrariou a orientação da diplomacia brasileira, do Itamaraty. Eu abordo essa questão no meu livro. A orientação do Brasil era pela abstenção. Além de votar favoravelmente, ele manipulou a Assembleia para que o plano de partilha fosse aprovado. Há inúmeros registros históricos a esse respeito. Depois que eles proclamaram o Estado de Israel, eles começaram a desenvolver as políticas para expandir o seu território e concretizar os seus planos colonialistas. E dessas ações que eles desenvolveram ao longo do tempo foi convencer o mundo e chantagear o mundo com essa coisa do antissemitismo. Então, nós somos o Estado judeu, nós somos o povo escolhido, Deus nos deu o direito a esta terra. Então, quem é contra nós é contra a nossa religião, é contra a nossa existência enquanto praticantes da fé judaica. Então, são antissemitas, porque o semita são os árabes, são os originários das 3 religiões monoteístas, o judaísmo, que é a mais antiga, o cristianismo e o islamismo. Né? Mas nem todo judeu é semita. Esses judeus que hoje dominam a Palestina, através do regime sionista da ocupação, eles são convertidos ao judaísmo. São os askenazis, os askenazes do leste europeu e os sefarditas da Península Ibérica. Eles não são os judeus originários, eles não são os israelitas do Antigo Testamento, como eles reivindicam essa condição. Então, o antissemitismo é utilizado pelos sionistas como um escudo contra as pessoas que se opõem, que denunciam, que condenam os crimes de Israel contra palestinos. Né? O antissemitismo, ele diz respeito ao ataque, à crítica, à ofensa aos praticantes dessas 3 religiões. Então, o cara que ofende os muçulmanos, que ofende os cristãos, eles também são antissemitas. Agora, se a pessoa faz uma crítica à República Islâmica do Irã, à Arábia Saudita, ao Catar, né, ao Vaticano, não é antissemita. Ele está fazendo uma crítica ao Estado, à política desenvolvida por aquele Estado, que qualquer pessoa tem o direito de discordar. Não é proibido você discordar de um Estado, de uma política, de um regime, de um partido político. Agora, os sionistas, eles atacam como exército, eles atacam como força opressora e se defendem como religião. Então, se você critica Israel, você é acusado de antissemitismo. Eu tive 2 processos por antissemitismo, ambos arquivados pelo Ministério Público Federal. Por quê? As minhas críticas, os artigos que eu escrevo, o meu livro, eles não são críticas à religião. Não é um ataque ao judaísmo. Muito pelo contrário. Eu sou bem claro nas questões que eu formulo que o judaísmo não tem nada a ver com o sionismo. Nem todo judeu é sionista. O sionismo utiliza de maneira criminosa, de maneira falsa, o judaísmo para se defender dos crimes que praticam contra os palestinos. Então, você ser antissionista, você não é antissemita.
Você não está falando contra a religião de ninguém. Você tem conhecimento de ações da resistência palestina contra judeus por serem judeus? Muito pelo contrário. O programa do Movimento de Resistência Islâmica, aprovado em 2017, ele é bem claro. Nós não somos contra os judeus por serem judeus. Nós somos contra o regime sionista de ocupação e que pratica limpeza étnica na Palestina. Nossa luta é contra esse regime, contra essa ideologia racista, que aí sim o sionismo é antissemita, porque eles estão matando muçulmanos e árabes por serem muçulmanos e árabes. O que é que eles faziam antes do 7 de outubro, toda semana, na mesquita sagrada de Al-Aqsa, em Jerusalém? Aqueles bastardos entravam na mesquita calçados com aquelas botas fedorentas deles, pisando no tapete onde os muçulmanos praticam sua fé religiosa. Você não tem notícia que a resistência explodiu ou atacou qualquer sinagoga, nem na Palestina ocupada, nem em lugar nenhum. O Hezbollah nunca explodiu uma sinagoga, mas eles explodem mesquitas diariamente. São mais de 190 mesquitas destruídas na faixa de Gaza. Então, antissemita são os sionistas, esses bandidos que ocuparam a Palestina a partir de 1948 e que praticam diariamente crimes contra a humanidade. Então, eles são antissemitas. Os judeus ortodoxos, inclusive, são contra os sionistas também, né? Exatamente. Vocês veem aí, nesse processo agora da tempestade de Al-Aqsa, a quantidade de manifestantes que praticam a fé judaica se opondo ao regime sionista em Nova York. Tem uma cena muito interessante, a estação central de Nova York, lotada de judeus, vestindo camisas escritas "não em nosso nome". Ou seja, nós somos judeus, praticamos a fé judaica, mas nós não aprovamos os crimes de Israel contra os palestinos. Em Israel, hoje em dia, é capaz de, neste momento, agora são 3 horas da manhã lá, não tá, já deve ter terminado, mas todos os dias tem manifestações em Jerusalém e Tel Aviv dos judeus ortodoxos contra a ocupação e contra a lei que o parlamento israelense, o Knesset, aprovou, obrigando os judeus ortodoxos a servir o exército. E eles não querem servir o exército para não matar palestinos, matar os seus irmãos semitas. Então, judeus no mundo inteiro estão se manifestando contra os crimes de Israel. Nova York é impressionante, né? Os ortodoxos, você vê todos de preto, usando chapéu e tal, não em nosso nome. Nós não queremos que o judaísmo seja utilizado para matar seres humanos indefesos, desarmados, como eles estão fazendo em Gaza. Bom, temos umas perguntas aqui, comentários do público e uma pergunta, né? Primeiro, o companheiro Arthur Amaro mandou um live pix e parabenizou o programa, né? Falou excelente programa. E o companheiro Deix faz a seguinte pergunta, pedindo para os apresentadores aqui perguntarem ao companheiro Said sobre as eleições do Irã. Ele fala o seguinte: aparentemente estão levando a eleição de um Aécio no pior momento possível. Como vocês estão vendo essa possibilidade nesse momento? Olha, a eleição no Irã tem sido um momento muito importante da democracia iraniana, da democracia da Revolução Islâmica, né? Vocês viram aí, o primeiro turno foi uma campanha desenvolvida com 4 candidatos, né? Nenhum dos candidatos alcançou a maioria dos votos, né? E agora vai ter um segundo turno na próxima sexta-feira. Então tem dois concorrentes, né? Ambos apoiam a revolução. Não tem nenhum opositor da revolução. Não tem uma Dilma e um Aécio disputando a eleição, né? Agora, naturalmente, se tem 2 candidatos é porque tem diferenças entre si. O Ocidente está dizendo o seguinte: é um conservador e um, como é que eles estão chamando? Reformista, né? O que é o conservador? O candidato Jalili. O conservador, no entendimento do Ocidente, é aquele cara que apoia a Revolução Islâmica, apoia as conquistas da Revolução Islâmica, apoia a causa palestina, apoia o eixo da resistência. Entende que a Revolução Islâmica tem que estar, do ponto de vista da geopolítica mundial, do lado das forças anti-imperialistas. Esse é o conservador, né? O que eles estão chamando de reformista é um candidato que acha que o Irã tem que se voltar para dentro, tratar dos problemas internos e deixar essa questão
que vem sendo empreendida desde 1979, com a orientação do Imam Khomeini, de apoiar e de combater por um mundo mais justo. Né? Porque o entendimento da Revolução Islâmica do Irã é que o Irã não vai se envolver nos assuntos internos dos outros países, porém não vai negar apoio a quem luta por justiça. Né? Então está nesse pé. O segundo colocado, ele apoiou, já declarou apoio aliás, o terceiro colocado já declarou apoio ao segundo colocado, ao Jalili, né? Até, deixa eu ver aqui uma informação só. O que foi mais votado, o Massoud Pezeshkian, é o que está sendo considerado pela mídia ocidental como reformista. Né? E o Said Jalili é o segundo colocado, que é o conservador. O Mahmoud Bakir Kalibaf, ele já declarou apoio ao Jalili, né? O Said Jalili. E o quarto colocado, o Mustafa Por Mohammadi, ele só teve 1% dos votos. Claro que esses 1% dos votos é importante em qualquer eleição. O debate que se trava hoje no Irã é pelo fortalecimento das conquistas da Revolução, ou o Irã se voltar para dentro de si, se introspectar e não se investir em tantos aspectos que a Revolução investiu até hoje. Você vê, o Irã é o país que tem a indústria aeroespacial, uma das indústrias aeroespaciais mais importantes do mundo. Mas eles acham que esse desenvolvimento tecnológico não é algo que mereça tantos investimentos. Ontem, o líder da Revolução, a semana passada, o líder da Revolução, diz que esse desenvolvimento tecnológico do Irã e esse envolvimento do Irã na geopolítica mundial, a intenção de entrar nos BRICS, a intenção de desenvolver com soberania o seu programa nuclear sem precisar da interferência do bitolamento do imperialismo, é o que garante ao Irã essa soberania e a força que ele tem hoje no cenário internacional. Se o Irã não tivesse desenvolvido o seu programa nuclear, o seu programa aeroespacial, não tivesse desenvolvido a sua indústria de defesa, é bem capaz do Irã ter passado pelo que o Iraque passou, que a Líbia passou, né? Que outros países do mundo passou, que o Vietnã passou. Ou seja, o desenvolvimento dessa tecnologia de defesa e desse desenvolvimento tecnológico soberano é muito importante para o Irã, inclusive para a manutenção do Estado iraniano, da República Islâmica do Irã, como ela é hoje. É claro que as sociedades são vivas, né? Determinadas questões que são consideradas liberais ou liberalizantes, etc., possam ser, com o tempo, adotadas pela nova presidência iraniana. Né? Você acha que tem algum risco, se esse primeiro candidato vencer, do apoio do Irã aos palestinos, a luta armada palestina diminuir? Ou você acha que esse risco não existe? O risco sempre há. Né? O risco sempre há. Vocês sabem que o Irã é um país permanentemente atacado pelo imperialismo. Né? Algumas questões vêm à tona, outras não. Vê a quantidade de tentativas de revoluções coloridas que o Irã já enfrentou. Houve uma interferência agora, né, de sabotagem contra as eleições, teve urnas roubadas, teve urnas que estavam sendo transferidas para o local da apuração que as pessoas foram atacadas. Eu não tenho informação se pessoas foram mortas, mas os inimigos da Revolução Islâmica operam diariamente e o Irã tem desenvolvido muitas formas de reagir a essa interferência externa. Eu creio que, do ponto de vista da revolução e do apoio à resistência palestina, por exemplo, nesse momento, acho que não haveria alterações. Né? Pode haver com o passar do tempo, mas eu tenho confiança que o candidato conservador ele voltará com força agora e provavelmente vencerá as eleições, porque houve uma junção de duas candidaturas importantes que representam a ampla maioria do eleitorado iraniano. Eu já vi gente, mas no Irã votou 40% dos eleitores. A diferença do Irã para o Brasil é que no Irã o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil, com o voto obrigatório, você não tem mais de 60% do eleitorado. E nas urnas, você vê a eleição de 2022, a quantidade de abstenção que houve, né,
Então, desse ponto de vista, eu acho que se 40% do eleitorado que não era obrigado a votar participou dos debates, um tipo de campanha eleitoral que é baseada em debates, não tem outdoor na rua, não tem compra de votos, não tem cabos eleitorais, já foi uma grande coisa, né? Claro que cada país tem a sua forma democrática de se estruturar, né? A Europa tem seu jeito, os Estados Unidos tem... Você vê, o exemplo que as pessoas às vezes adotam como exemplo de democracia os Estados Unidos é uma ditadura. Uma ditadura de dois lados da mesma moeda, né? Porque ambos, democratas e republicanos, são vinculados ao mesmo projeto armamentista e financeiro do sionismo, né? Você vê, os Estados Unidos estavam com déficit no seu PIB. Começou a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, o PIB já deu um pulo. Ou seja, a indústria armamentista é que sustenta o imperialismo, apesar do déficit que eles têm, da dívida que os Estados Unidos têm, que é superior ao seu PIB. Se os Estados Unidos parassem de fazer tudo durante um ano, aquele dinheiro não daria para pagar o que eles devem, né? Só a China são vários trilhões de dólares que eles devem à China e a outras nações do mundo. Eu queria te perguntar, você considera que o Brasil é um país pretensamente democrático? No entanto, várias pessoas que se posicionaram contra o sionismo estão enfrentando aí represálias. Você mesmo, a gente vai falar sobre isso daí. Como é que você vê esse problema da censura e do risco aí de defender a Palestina no Brasil? Olha, o risco é muito grande, né? O Brasil passou por muitos anos de ditadura militar, de 64 a 85, né? 21 anos de ditadura militar. Os resquícios dessa ditadura continuam até hoje, né? E hoje com uma forma de ditadura mais moderna, que não é aquela ditadura militar né, daqueles anos de 64 a 85. Mas hoje há um controle da vida dos cidadãos brasileiros, homens e mulheres, e com esse aspecto ideológico vinculado ao sionismo, né? Muitas pessoas, acadêmicos, ativistas, né, religiosos que defendem a Palestina e se opõem aos crimes de Israel são perseguidos pela nossa polícia. Na Europa, o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos é um absurdo total. A Alemanha aprovou uma legislação que um estrangeiro que reivindica, que peça a cidadania alemã, tem que assinar um documento dizendo que não atacará Israel, que defende Israel como legítimo, etc, etc, etc. Né? Na Europa, condenar Israel e fazer propaganda contra Israel dá cadeia, né? No Brasil, você sofre restrições e sofre perseguições, né? Desde 7 de outubro, várias pessoas no Brasil sofrem perseguição. Você vê o nosso companheiro Breno Altman, a professora Franci Rose, da USP, a professora Berenice Bento, da Universidade de Brasília, e outros ativistas sindicais, né, são perseguidos. Você faz uma postagem na rede social, vem aquela turba de bandidos apoiadores de Israel e derruba sua rede social. Você sofre processos. Eu tive 2 processos por antissemitismo arquivados porque tem uma jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que entende que a crítica a Israel não é antissemitismo. Isso graças a uma ação de um grande companheiro do Rio de Janeiro, o Milton Temer, que foi processado e perseguido pelos sionistas do Rio de Janeiro. O caso dele foi até o Superior Tribunal de Justiça e gerou essa jurisprudência, que graças a Deus eu me beneficiei dela para demonstrar. Eu critico Israel, denuncio Israel, digo que Israel pratica crimes contra a humanidade e por isso eu não poderei ser criminalizado, porque é uma crítica a um Estado opressor. Eu não estou criticando a religião de ninguém. Antissemitismo não é crítica a Israel, né? Quem critica Israel está fazendo um benefício à humanidade, está pondo à luz do dia um Estado terrorista, criminoso, que já assassinou só de 7 de outubro até hoje mais de 38 mil pessoas, 12 mil órfãos, milhares de crianças mutiladas. Isso é o quê? É um Estado terrorista, criminoso,
que seus dirigentes devem ser condenados, precisam ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional por crime de guerra e crime contra a humanidade. E um comentário engraçado, né? Todo mundo nessa mesa aqui tem pelo menos um inquérito policial por antissemitismo ou apologia ao terrorismo. Simonardi tem um, eu tenho outro. Eu tive 2, já foram arquivados. Aí. Como uma medalhinha, né? Que você coloca. E é até orgulho para nós que defendemos os direitos humanos, a justiça, defendemos o povo palestino. Estamos sendo acusados por quem tem o dedo podre, o dedo sujo, né? As minhas acusações foram um deputado de São Paulo, vinculado a uma organização fascista, e um de Minas, né? Homofóbico, fascista, né? Com práticas racistas. Então, eu ser acusado por esse tipo de gente que tem o dedo sujo, a boca suja, para mim é um orgulho que eu estou defendendo a justiça, os direitos humanos do povo palestino. Eu consegui aí, você tem 2, eu consegui 27. Parabéns. Você já pode pedir música, né? 27 deputados, todos um pedido só. Muito bem. E o que eu gosto é que o cidadão, todos eles eram pretensos defensores da liberdade de expressão, mas aí liberdade de expressão para eles, polícia para os inimigos, né? Aí eu queria te perguntar, Said, você teve bastante publicidade no seu caso, que logo começou o 7 de outubro, teve um escândalo aí relacionando você a terrorismo, etc., e acabou gerando aí consequências. Como é que foi essa história? Olha, o 7 de outubro, ele começou embalado na mídia ocidental com muita mentira, com muita fake news, com muita manipulação da informação. Eu sou muçulmano, eu sou um pesquisador da resistência palestina, então eu conheço o modo de combate dos muçulmanos, dos combatentes muçulmanos, as regras dos combatentes muçulmanos, o que o Alcorão estabelece para a regra. Então, o muçulmano não estupra. Pode até haver um caso pontual de um estupro praticado por um muçulmano, mas todo muçulmano sabe que o estupro tem uma consequência aqui e no juízo final. Então, a regra dos combatentes muçulmanos é não matar mulheres e crianças. Criança não é combatente, né? Mas se a mulher estiver em combate, é outra história, né? Mas não estupram prisioneiras, não estupram mulheres como os sionistas fazem diariamente, né? Então, eles divulgaram uma foto, na verdade era um vídeo, de uma mulher militar que tinha sido capturada numa unidade militar nas bordas da faixa de Gaza e estava sendo levada para o cativeiro. Eu fiz um comentário que depois eu avaliei que tinha sido um comentário infeliz, não correspondia àquilo que eu escrevia, àquilo que eu falava, né? Foi um deslize da minha parte e eu apaguei essa postagem na rede social Twitter. Passou, achei que estava resolvido. Não. Apagar a postagem é uma forma de retratação, né? E o meu comentário era dizendo que aquela mulher ela não tinha sido estuprada, que ela tinha se borrado nas calças, né? Que qualquer um de nós pode se borrar nas calças no momento de estresse, né? Eu posso ser abordado por um criminoso na rua com uma arma na minha cabeça e eu fazer xixi nas calças ou mais, né? Eles estavam numa rave, né? Possivelmente também ela estava sob uso de entorpecente, que piora a situação. Imagino... No caso daquela pessoa específica, ela estava numa unidade militar, ela era militar israelense e já tinha histórico de participar de ações contra palestinos. Pode até ter matado uma criança palestina, como muitas delas que depois foram para o TikTok fazer dancinha dizendo que tinha matado crianças, etc. Depois, esta soldado foi uma das primeiras que foram trocadas naquela primeira troca de prisioneiros. Na primeira não, naquela troca de prisioneiros, onde todos os prisioneiros israelenses foram devolvidos íntegros, sem nenhum arranhão, sem nenhuma tortura, sem nada, né? Ela foi uma dessas pessoas. Enquanto que os prisioneiros palestinos foram devolvidos tudo estrupiado, mutilado, sem mão, sem perna, com cicatrizes desse tamanho, os caras retiraram órgãos, né?
Enfim, esta soldado americana, ela foi convidada para dar uma entrevista ao canal 12 israelense. E perguntaram a ela se ela tinha sido estuprada. Ela disse que sim, que tinha sido estuprada. A âncora perguntou, como é que foi esse estupro? Ela disse, eles me estupraram com os olhos. Isso virou notícia, ficou não sei quantos dias. Aí quem quiser depois pode dar uma busca aí no Google e achar essa notícia da mulher que disse que tinha sido estuprada com os olhos, né? Ou seja, quem viu também a troca de prisioneiros, viu a afetividade dos prisioneiros com os combatentes da resistência. Tem até vídeo de prisioneiro dando tchauzinho para o combatente do Hamas. Ou seja, numa demonstração de que os combatentes muçulmanos deram o tratamento digno àquelas pessoas, apesar de serem prisioneiros de guerra. Isso é uma coisa, um contraste grande, né? Você vê a reação dos prisioneiros israelenses sendo trocados, inclusive desenvolvendo amizade com os combatentes do Hamas e os prisioneiros palestinos num estado assim, criança com os dois braços quebrados, que você mencionou. Essa questão da rave também, tiveram teve duas informações que foram muito utilizadas e são usadas até hoje por esses bandidos do PL e da extrema-direita na Câmara dos Deputados e nessa Assembleia Legislativa, que é a questão dos bebês israelenses que foram queimados no forno e as 1.200 pessoas que foram mortas na rave, né? Questão dos bebês. A repórter da CNN que inventou essa mentira depois fez uma retratação. Não, eu dei a notícia porque me chegou, eu não chequei, eu não tenho evidência da existência desses bebês queimados no forno. Se desmoralizou essa notícia, mas hoje eles continuam repetindo. Esse filho do Bolsonaro, que botaram o apelido dele de Bananinha, ele repete isso direto. Porque os terroristas do Hamas queimaram as crianças no forno. Segundo, é a história da rave, que os terroristas, entre aspas, do Hamas, mataram 1.200 pessoas que estavam se divertindo numa rave. O que ocorreu, e a própria mídia israelense foi quem trouxe isso à tona, é que os combatentes do Hamas cegaram os postos militares com a sua ação inesperada, né, e heróica do 7 de outubro. E eles ficaram sem informação. Então, chegou uma informação para o comando israelense que estava havendo uma invasão de palestinos no território de Israel. Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Não sabiam dos parapentes, não sabiam dos reféns capturados, etc. E os próprios helicópteros Apache do exército americano foi quem metralhou aquela população israelense, né? Isso tem vídeo aí no YouTube, é só procurar aí. Dá um Google aí, os helicópteros israelenses matando pessoas na rave. Vai encontrar imagens divulgadas pela própria mídia israelense, que foi um levantamento feito pelo jornal Haaretz. Está aí no Google. Ou seja, os combatentes do Hamas, da Jihad Islâmica e da Frente Popular podem ter matado soldados israelenses em combate, né? Como muitos combatentes do Hamas também morreram em combates até hoje. Então, quem vai para a guerra pode viver ou pode morrer. É uma consequência da guerra, né? Agora, não houve ataque das forças da resistência contra festa nenhuma. Foram pontuais os ataques, foram aos comandos militares que ficam ali. Dá um Google aí, as pessoas que ainda têm dúvida, e vê lá que a apuração feita pelo jornal Haaretz foi de que quem matou na rave foram os próprios israelenses. Está documentado, tem vídeo. Tem vídeo, Não, eu estava... Essa questão da rave, né? Também é uma coisa interessante, que o pessoal não leva em consideração de que que a rave que estava acontecendo do lado do maior campo de concentração de céu aberto do mundo, né? O pessoal deu azar de estar fazendo a festa logo quando os combatentes do Hamas estavam saindo. E mesmo assim, que nem você falou, quem começou a atirar foram os policiais e os militares que estavam ali em volta, né? Tem bastante vídeo e comentários de pessoas que estavam lá antes de começarem a ser censuradas pela imprensa, falando, não,
a polícia chegou e começou a atirar, ou seja, quem começou a atirar foram os israelenses, não foram os soldados do Hamas. É porque o alvo do Hamas e das forças da resistência eram os postos militares. Eles queriam neutralizar os postos militares para que a ação revolucionária do 7 de outubro fosse mais eficiente, né? Impressionante Gaza a eficiência do Hamas, né? Impressionante. Gaza está há 17 anos sob cerco total por céu, mar e terra. Gaza foi transformada pelos sionistas na maior prisão a céu aberto do mundo, onde ninguém entra, ninguém sai. Pessoas com necessidade de fazer tratamento não é permitido, né? Vocês viram, as pessoas que nos acompanham viram e continuam vendo o que Israel fez. Não, vocês vão para o sul porque os terroristas estão no norte e nós vamos acabar com eles aqui no norte. As pessoas foram para o sul, eles mataram lá. Mataram cá, no meio e no fim. E não conseguiram até hoje cumprir nenhuma das duas promessas principais que o Benjamin Netanyahu fez no início da guerra. Nós vamos acabar com o Hamas, né? Eles concentram no Hamas, né? Não falam das outras forças. Nós vamos acabar com o Hamas e vamos trazer os reféns de volta. Eles não conseguiram nenhuma coisa nem outra. Eles próprios já mataram vários reféns com os bombardeios indiscriminados e não conseguiram nem conseguirão acabar com a resistência palestina. Por quê? A resistência palestina é uma ideia. É a ideia dos direitos humanos, é a ideia da justiça, é a ideia da pátria, é a ideia do seu Estado soberano. Isso você não acaba com bombardeio. Senão a União Soviética não existia mais, Stalingrado tinha... né? Como é que a União Soviética paga com 28 milhões de pessoas, de mortos, para ter a sua independência? Eu não sei dizer no Vietnã quantos morreram, né? Mas milhares... Não sei se no Vietnã foram milhões de pessoas que morreram lutando pela sua soberania, pela sua independência. Na Palestina é isso. Quantos milhões não já morreram? Milhões não. Quantos milhares de mártires desde 1948? Mas quantos milhões já não foram expulsos? Não podem voltar para sua casa, né? Sim, exatamente. Só na Nakba foram 800 mil pessoas expulsas de suas terras. Da noite para o dia, pessoa que tinha sua terra produzia, tinha sua casa, uma casa que tinha sido do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e de toda a sua linhagem, da noite para o dia era refugiado no seu próprio país. Eu conheci uma palestina, eu fui representando o partido num evento esse ano na Espanha, e eu conheci uma palestina em Barcelona, e ela estava contando que ela morava na Jordânia, mas ela não conseguia atravessar a fronteira para ir para a Cisjordânia para visitar os familiares dela, que ela nasceu na Jordânia, mas os parentes são palestinos, e nunca conseguiu visitar os próprios familiares, mesmo ele estando do outro lado, assim, perto, né? Ela mora praticamente na fronteira. E como ela, tem muitos outros palestinos na mesma situação. E uma coisa, né? Quando a gente foi para lá, eu levei alguns materiais do partido sobre a questão palestina. Levei a nossa publicação, o dossiê, o nosso jornal. Eu levei a bandeira do Hamas também. E ela ficou emocionadíssima com o apoio que a gente aqui no Brasil está dando à Palestina, porque ela fala, aqui na Europa, você não pode falar em Palestina que o pessoal já persegue você, é uma opressão muito grande. Mas a gente sabe, os árabes, a população árabe, a população palestina que vive fora da Palestina, que os combatentes são verdadeiros heróis que vão libertar a Palestina, e isso emociona muito eles, né? É uma luta muito difícil. Exatamente. A questão palestina, ela virou uma causa da humanidade, né? De direitos, de justiça, de reparação. E essas três bandeiras para o imperialismo, para esses imperialistas europeus, é uma coisa que oferece muito risco. Imagina se os franceses, de repente, resolvem se rebelar contra essa dominação das elites francesas, britânicas, o Império Britânico, o Império Belga, o que esses impérios fizeram na África, na Ásia, na América Latina, né? Se o povo, de repente, resolve fazer o que o povo palestino está fazendo, então
extinguir a causa palestina é uma forma de eles manterem a hegemonia e o domínio sobre os seus povos, né, sobre suas populações. A gente está chegando no final. Eu queria te perguntar sobre o problema da chamada solução de dois estados. Muita gente na esquerda vai falar que o certo é defender a solução de dois estados, que isso é o democrático, etc. A resistência diz que, nesse momento, aceitaria a solução de dois estados, mas há um consenso, tanto dos sionistas quanto dos anti-sionistas, de que essa posição da resistência é uma questão provisória. Como é que você vê, como historiador e como muçulmano, a ideia de dividir a Palestina em duas? Olha, a questão dos dois estados era, no meu modo de observar este cenário, uma proposta, uma posição quase que unânime, né, entre os palestinos, com algumas reservas, e no movimento de solidariedade internacional ninguém contestava. Então, os países que reconhecem a Palestina reconhecem nessa teoria, né? Não, os dois estados vivendo pacificamente, etc. e tal, né? Um estado árabe e um estado judeu, conforme a resolução 181 da ONU de 1947. Eu penso que após o 7 de outubro, a ideia de dois estados não existe mais, né? Não existe mais. Como é que você vai agora ter do seu lado um Estado que continua dizendo que não reconhece o seu direito à existência? Que daqui a pouco pode se voltar para tomar o seu território novamente e tentar exterminar o seu povo. Que ameaça a Síria para tomar o seu pedaço, ameaça o Líbano para tomar um pedaço, ameaça a Jordânia, ameaça o Egito para tomar pedaços para ter o seu Estado no grande Israel. Eu acho que o 7 de outubro pôs fim nessa possibilidade de dois estados. Por outro lado, eu já avaliava que a solução de dois estados era ineficaz pela simples ausência do território do Estado árabe, do Estado palestino. Originariamente, de 47% da Palestina histórica, que já era uma aberração, né? A ONU, quando dividiu a Palestina em dois territórios, ela fez de maneira ilegal e injusta. Porque injusta porque o dono da terra ficou com a menor parte. E as piores terras, né? O deserto. E o europeu, o ocupante, os capitalistas, os filhotes do imperialismo, ficaram com 57% das melhores terras, onde estavam as nascentes de água, a confrontação com o Mediterrâneo, etc. Né? E legal, porque a ONU, com 56 países como membros, não tinha nenhuma soberania sobre a Palestina, né? Então, e com a Guerra dos 6 Dias, com a Nakba, com a Guerra dos 6 Dias, ficou ali dos 100%, ficou menos de 20%. Né? E hoje, o que é que a Palestina tem? A Cisjordânia tomada por assentamentos ilegais, ditos ilegais pela ONU e pela União Europeia, e Gaza nessas circunstâncias. Gaza está totalmente destruída. Os bandidos bombardearam a escola da ONU, mataram funcionários da ONU, mataram mais de 500 profissionais de saúde, né? 152 jornalistas, a pretexto de que não, são colaboradores dos terroristas, né? Então, a Palestina vai ter o seu Estado onde? E é verdade que as forças palestinas defendiam, e muitas ainda continuam defendendo, a solução de dois Estados. Se você pegar o programa do Hamas de 2017, está lá, a solução de dois Estados, etc. Eu não acredito mais. Os palestinos hoje lutam, e lutam com apoio do eixo da resistência. Quando eu falo apoio, não é da solidariedade, não, é com apoio concreto, armado, com foguete, com mísseis, né, com os Houthis interceptando os navios que seguem para os portos sionistas, a resistência libanesa reclamando o seu território de volta e dando apoio à resistência palestina, à resistência iraquiana, o Irã, com seu apoio decisivo. Então, eu creio que a resistência palestina hoje luta pela Palestina como um único Estado, do rio ao mar, onde todos possam viver, inclusive os israelenses. Se quiserem ficar, eu acho que os palestinos vão dizer sejam bem-vindos, porque há antecedentes históricos
Quando o califa Salahuddin Ayyubi derrotou os cruzados em Jerusalém, e os cruzados combateram com o apoio dos judeus, Salahuddin disse, olha, vem cá, querido, se vocês quiserem ficar na Palestina, vocês serão respeitados. Você não pode conspirar contra os vencedores desta dura batalha que custou muitas vidas. O califa Omar também, quando reconquistou Jerusalém, ele fez a mesma coisa, fez um acordo com os judeus e com os cristãos que todo mundo seria respeitado, viveria um ser humano, um direito. Né? Não tinha ninguém com mais direito do que o outro, nem cristão, nem muçulmano, nem judeu, nem nada. A proposta que está no programa do Hamas, hoje em dia, é que seja constituído um único Estado. Cada cidadão que ficar lá e se cadastrar será um voto. E decidirá de forma democrática que Estado será esse. Que perfil esse Estado terá, quais são as regras desse Estado. Está lá no programa do Hamas. Né? Agora, Israel não quer isso. De jeito nenhum. Primeiro que Israel não tem Constituição. A ONU tem 193 países e o único país que não tem nem fronteiras definidas, nem Constituição é Israel. Porque o seu parlamento vota leis segundo a necessidade de expansão da ocupação israelense. Né? Eles querem um estado de supremacia onde os árabes sejam humilhados, ali, cidadãos de quinta categoria. E eu falo isso não é assim, achando que eles pensam isso. Não. Em 2018, o parlamento israelense aprovou uma lei que eles denominaram de Lei Geral do Estado-Nação do Povo Judeu. Dá um Google aí, tem em português, publicado pela CONIB, essa organização sionista que defende os crimes de Israel contra a Palestina. Eles dizem lá, os israelenses, que são eles, os brancos, os europeus que vieram para ocupar a Palestina, têm todo o amparo do Estado. Os árabes, esses aí, cidadão de quinta categoria, não podem sair quando quer, não têm os mesmos direitos civis, não pode casar com mulher israelense, não pode construir casas, não pode ter propriedade rural assim, assado. Isso é um regime de apartheid, de supremacia de um povo contra outro. Embora eles não possam nem ser considerados um povo, porque eles são pessoas praticantes de uma fé religiosa que querem ser reconhecidos como etnia a partir da sua religião. E a gente sabe que Israel não tem nem essa condição de se reivindicar como um Estado de judeus, porque a maioria da sua população israelita não é constituída unicamente de judeus, né? Ou a totalidade de judeus. Muitos desses judeus que foram para a Palestina ocupada a partir de 1948, e o escritor israelense Shlomo Sand fala muito bem no livro A Invenção do Povo Judeu. Eles se converteram ali circunstancialmente para ter a propriedade da terra, para ter a propriedade dos imóveis dos palestinos que eles iam matar e expulsar de suas casas. E tem uma estatística aí, que eu não consigo dar a fonte neste momento, mas quem tiver interesse pode pesquisar pelos seus meios. Israel é o país que tem o maior número de ateus do mundo, proporcionalmente, né? Que são aquelas populações que vieram da antiga União Soviética, que não tinham prática religiosa nenhuma e assim se constituíram na sociedade israelense sem prática religiosa nenhuma. Não são judeus. Então não pode se reivindicar um Estado judeu onde a sua população não é de judeus. Tem judeus que praticam a religião judaica, a fé judaica, respeito às pessoas, respeito aos direitos, etc. Como todas as religiões que pregam a paz, shalom, como os muçulmanos dizem paz, salam, né? Enfim, dois estados, pelo que eu observo, é uma solução que não tem viabilidade. A última tentativa de dois estados foi a de Donald Trump, né? Em 2000, o tal do Acordo do Século, que era dar aos palestinos um microestado com as áreas da Cisjordânia onde não tinham colonato e a faixa de Gaza naquilo que sobrou da faixa de Gaza, sem conexão até os Estados Unidos, que construiriam um túnel, etc. E foi uma proposta rechaçada por todo mundo, principalmente pelos palestinos, que são os que vão decidir que tipo de Estado eles querem, né? Eu acho que a formulação de Palestina livre do rio ao mar é a que mais corresponde ao que sairá desta guerra
que os palestinos já estão vencendo, né? Politicamente, moralmente e militarmente. Bem, nós estamos chegando no final. Se a produção puder ver se tem mais algum comentário. Não? Então, Said, quer deixar aqui alguma mensagem para o público? Algum aviso? Eu quero deixar primeiro o agradecimento por essa oportunidade de ter vindo aqui dialogar com vocês e depois as pessoas que não viram possam ver e concordar, discordar, informações que possam ser úteis, né, que nós debatemos aqui. E dizer o seguinte, que não tenham medo de defender a Palestina. Não se intimidem em defender a Palestina. A Palestina é uma causa da humanidade. Não é do partido, não é do sindicato, não é da federação, não é do instituto, não é do grupo, não é de quem nasceu na Palestina, não é de quem é árabe, é da humanidade. É de todos esses movimentos e partidos e pessoas, porque é uma luta por justiça. Aquela justiça que os profetas pregaram, quem é cristão, aquela justiça que Jesus, na sua passagem pela terra, pregou diariamente. A justiça, o respeito, a soberania, né? A mensagem trazida pelo profeta Mohammed de justiça para os povos, de soberania, das revoluções que foram realizadas no mundo inteiro. Então, a causa palestina, defender a Palestina, é defender justiça, direitos, reparação. O direito um povo a viver, a crescer, as crianças a crescerem, ter o seu futuro assegurado, né? Viver em paz. Enfim, a Palestina está há 10 mil anos enfrentando toda sorte e forma de tentativa de destruição. E resistiu, resistirá, e eu tenho certeza que a Palestina será vitoriosa. Já é, no meu modo de observar, né? Mas uma solução de vitória definitiva. Então, você que defende a Palestina, você que quer defender a Palestina, seja bem-vindo. É uma honra defender a Palestina. Eu me sinto orgulhoso de não ser do palestino defender a Palestina. Eu sou palestino de coração e eu acho que toda pessoa, todo ser humano que defende justiça e direitos é um palestino. Tudo aí. Companheira Lenise fala, muito bom o programa, parabéns meninos. Queria agradecer a ela e todo o público que assistiu e principalmente ao companheiro Said, que participou do programa e fez essa maravilhosa intervenção. Bem, gente, o Combicast vai ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira, 7 da noite, na semana que vem, nós vamos entrevistar aí o comandante Robinson Farinazo, um grande analista geopolítico, militar, uma pessoa incrível. Então, vocês fiquem ligados, 19 horas, segunda-feira que vem, entrevista aí com o comandante Robinson. Muito obrigado, Said, pela honra de conceder essa entrevista aqui e de ajudar o nosso podcast aí a expandir e entrevistar pessoas muito interessantes. Muito obrigado. Obrigado a você, fiquei muito honrado em ter essa oportunidade. Então, gente, até semana que vem.